Olá! Viemos trazer um novo olhar sobre a saúde, para que você possa compreendê-la e entendê-la em todos os âmbitos da nossa vida. Considerar a saúde na nossa condição de trabalhadores e integrá-la ao mundo ao qual pertencemos se torna cada dia mais importante. E é por isso que o Departamento de Saúde do Trabalhador do Sindiprev Santa Catarina realiza pelo segundo ano consecutivo o seu programa Saúde é Tudo, com entrevistas, reportagens e com aprofundamento sobre o verdadeiro significado de saúde. Fique com a gente e assista a seguir mais um programa apresentado por Elisa Ferreira e produzido pela cooperativa do Portal Desacato. Começa agora Saúde é Tudo! Hoje vamos falar de reforma da Previdência e saúde. O Saúde é Tudo é uma produção da Cooperativa de Trabalho Desacato e uma realização do Sindiprev Santa Catarina. Toda semana, às terças-feiras, às 10 horas, no sítio do Sindiprev Santa Catarina, no Portal Desacato, no sítio da Abraço Santa Catarina e nas rádios comunitárias Pinheira e Campeche, é lançado um novo episódio. Vamos começar o nosso programa de hoje ouvindo a entrevista que o economista do Diese, José Álvaro Cardoso, concedeu à jornalista Ana Luísa Lucena. Por que o regime geral de previdência social, a cargo do INSS, não tem déficit? Pelo contrário, ele é superavitário. Na verdade, o regime de previdência ele se insere numa estrutura chamada Seguridade Social, que inclui, além da previdência, o sistema de saúde e seguro-desemprego, e foi inclusive implantado pela Constituinte de 88, e a Seguridade Social no Brasil, que é fundamental do ponto de vista da distribuição de renda, do ponto de vista da igualdade social. Esse sistema tem várias fontes de financiamento. Aqueles que afirmam que a Previdência tem déficit se baseiam exclusivamente em duas variáveis, que são os gastos da Previdência, com aposentadorias e pensões, versus a arrecadação via folha salarial, os 30% da folha de pagamentos, uma parte dos trabalhadores e 20% do patrão. Mas, na verdade, o sistema de Seguridade Social tem um esquema de arrecadação muito mais amplo. Não é só a folha de pagamentos, é a contribuição social sobre o lucro líquido, são os jogos de loterias que destinam uma parte para a Seguridade Social. A Constituição de 88 definiu que a Seguridade para o Brasil, quer dizer, a saúde, a previdência social, são fundamentais para o país, para a igualdade social no país e tal. E para isso, admitiu que isso significa despesas e, portanto, tem que ter fontes de receita. Se a gente pega o conjunto da arrecadação destinada à Seguridade Social, essa arrecadação é extremamente superior às despesas da Seguridade, ou seja, tem superávit. Tanto é verdade que uma parte do superávit é destinado para o pagamento de outras coisas. O Brasil, acho que a partir do ano 2000, fez uma lei chamada DRU, que é a desvinculação das receitas da União, que possibilita que o governo tome parte da arrecadação da Seguridade Social e destine para outros objetivos. Se é destinado uma parte, é porque tem superávit. Então, na verdade, essa leitura chamada fiscalista, de analisar os gastos da Previdência versus apenas a
arrecadação da folha de pagamentos, é uma leitura equivocada, tendenciosa e que necessariamente leva à conclusão de que tem déficit. É bom a gente lembrar que nenhum país do mundo, a Previdência Social, se sustenta exclusivamente com a arrecadação da folha de pagamentos. Isso não existe. Qual a importância da mobilização da classe trabalhadora diante das questões de previdência social? Olha, essa mobilização eu diria que é vital, por uma razão muito simples. Como a gente está passando pela pior crise da história do sistema capitalista, no mundo todo a gente está vendo o processo de tentar transferir o ônus da crise para os trabalhadores. Está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, o mundo está ocorrendo isso. O Brasil sofre com muita força os efeitos dessa crise mundial, né? Desde 1930 que a gente não tinha praticamente 3 anos de recessão e teremos isso neste ano e no ano que vem, quer dizer, considerando o ano passado também. E aí está vendo claramente, né, esse processo golpista que a gente está assistindo no país, no fundo é uma tentativa de transferir o ônus da crise para os trabalhadores. Só uma coisa pode barrar isso, que é uma mobilização muito forte da população, dos interessados. A gente sabe que no Brasil a Previdência tem um papel estratégico do ponto de vista da distribuição de renda. O Brasil não fosse o sistema de previdência social que deve aí beneficiar por baixo perto de 100 milhões de brasileiros, se a gente considerar os aposentados e pensionistas e seus familiares, nós chegamos a um número próximo de 100 milhões de brasileiros que recebem algum benefício da Previdência Social, portanto ela é estratégica do ponto de vista da própria caráter civilizatório que o Brasil tem, e só tem um jeito de barrar esse processo de ataque à Previdência, que é a mobilização da população, o debate, as matérias que, por exemplo, vocês estão fazendo sobre o assunto, é isso que pode barrar. Não é garantido. A gente não sabe se nós vamos vencer essa batalha, porque realmente a gente vive uma crise muito grave nesse momento, né? Mas é o que resta aos trabalhadores e à população beneficiada e que necessita da Previdência Social fazerem. Obrigada, Ana Luísa e José Álvaro, pelas informações. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já com, aqui no estúdio, o advogado Rivera Rodrigues Vieira, que é assessor jurídico do Sindpreves. Já voltamos. O Sindpreves Santa Catarina está na vanguarda da sociedade civil catarinense na luta para derrubar o veto presidencial que quer impedir a auditoria cidadã da dívida. A auditoria da dívida em municípios, estados e na federação será um passo histórico contra a corrupção e a favor da transparência na administração pública do Brasil. Participe do debate e da mobilização para garantir a auditoria cidadã da dívida. Se você se interessa por essa importante discussão, venha também junto ao Sindpreves, acesse a página da Auditoria Cidadã da Dívida e venha fazer essa discussão, esse trabalho junto conosco. O trabalho pode ser de mobilização, nós atuamos em 2 frentes, na discussão, na divulgação e nos estudos técnicos econômicos. Participe conosco. Sindpreves, um sindicato forte, conquista mais. Retornando nesse segundo bloco com Rivera Rodrigues Vieira, que é advogado, assessor do Sindpreves e também do escritório SLPG. Rivera, depois do depoimento do Zé Álvaro, que já nos adiantou toda a caixinha de maldades que promete vir com essa próxima reforma da Previdência, e a gente estava conversando que as reformas da Previdência foram se implementando em conta-gotas e são colocadas todo ano, vem uma pequena dose de maldade para o trabalhador, né? Eu queria que você citasse, nos últimos anos, para o setor público, que é uma das suas especialidades, quais foram as principais perdas para os servidores públicos? Primeiro, uma satisfação estar aqui participando, né? Uma iniciativa de socializar um pouco o conhecimento jurídico
né, levar a população a uma ideia mais informal e que possa informá-los. Mas em relação aos servidores públicos, a partir de 1993, os ataques sucessivos e cada vez mais forte, começando em 1993 com a instituição da contribuição previdenciária, que parece natural, mas até então no texto original da Constituição não existia essa obrigação. A partir de 1998, com a instituição da idade mínima para o servidor, e paulatinamente, nesse momento existiu resistência do movimento mais forte, porque a política anunciada era de ataque efetivo ao funcionalismo, começa na década de 90 com a ideia de se colocar o servidor público como os marajás, que oneravam a sociedade, né? Mas ocorreu a resistência do servidor, e em 1998 a reforma pode-se dizer que foi inicial, né? Com a possibilidade de limitação dos proventos ao teto da iniciativa privada, do regime geral da iniciativa privada. E em 2003, aí sim vem uma reforma que se diz radical e nefasta aos interesses do servidor, porque ela, a partir desse momento, ressalvando regras de transição, mas o servidor ele perde o direito à integralidade, que é ter os proventos calculados a partir do rendimento do último salário, né, última remuneração que ele tinha em atividade, e também com a iniciativa de evitar que o servidor tenha o direito aos incrementos, aumentos e as vantagens que o servidor da ativa tem, que é o direito à paridade, né? A partir de 2013, então, o servidor que ingressou no serviço e não tem acesso às regras de transição perdeu integralidade e paridade, passando a ter a aposentadoria como quase que limitada nos mesmos padrões do regime privado, né? Sim, e aí também foram criados os fundos de previdência. Exatamente, né? Então, ao mesmo tempo que é limitada a possibilidade do servidor contar com o mesmo padrão remuneratório que ele tinha, então, em atividade, se coloca ao servidor, além da obrigação, que também é uma alteração nociva e prejudicial e fundamental, a necessidade de contribuir, né, a contribuição sobre o que excedesse o teto do regime privado, e se pretender manter o mesmo padrão de renda que até então em atividade, passar a contribuir, isso facultativo, mas contribuir para um fundo de previdência complementar, né, constituir a sua poupança para que tenha condições de... Sim. E no lado do setor privado, eu acho que o grande baque foi a instituição do fator previdenciário, né, Rivera? Sim, mais uma vez colocando sob a falsa premissa de que existe um déficit na Previdência, e a culpa disso que é difundida, assim, a questão da idade, da facilidade que o trabalhador teria para se aposentar cedo, né? Não considerando que começa a trabalhar muito jovem, pela necessidade, e passa a se instituir mecanismo para penalizar o trabalhador que atinge o direito da aposentadoria mais jovem e tem um redutor, né, que pode passar de 50% no valor da sua aposentadoria. Então, só para a gente ter uma ideia, um trabalhador que começa a trabalhar muito cedo, entre os seus 17 e 18 anos, que são muitos trabalhos duros, né? A pessoa contribui durante 30 anos, ela vai estar na faixa ainda de 50 anos. E aí ela não pode se aposentar. Para essa pessoa, você diz que o redutor é em torno de 50%? Sim, é possível que chegue a 50%. Quanto mais cedo o trabalhador iniciar a sua atividade, mais jovem vai se aposentar e, em média, chegando aos 50 anos já completados, 35 anos de exigência, porque existem dois critérios, idade e tempo. Ele pode completar o tempo, mas vai ser penalizado recebendo até menos da metade do valor do que seria o salário de benefício original sem essa incidência. Rivera, eu te convido a assistir o depoimento da Cleusa Maria, que é diretora de base do Sindpreves, lá na PS Palhoça,
e ela também é servidora da Previdência já há muitos anos, tem bastante experiência com a população nos guichês da Previdência. Cleusa, quais os impactos de contribuições de cobranças da classe trabalhadora? Hoje a crise que a gente está vivendo hoje no país, né, imposta, né, por tudo que está sendo colocado nesse país, não é só pelo governo, né, uma questão mundial, e isso vem sendo colocado no país. E aí o arroxo maior que a gente vê dos trabalhadores sendo hoje desempregado. E isso ele vai para a iniciativa, né, ele vai para os meios, né, que a Previdência oferece hoje. Ou seja, o microempreendedor, né, está lá, a Previdência também tem a sua parcela, mas no momento que ele não paga, ele lá se inscreve. Porém, quando ele vai adquirir qualquer direitos previdenciários, ele acaba não tendo. Por quê? Ele não pagou. Né? Ele acha que se inscrevendo, ele tem lá um CNPJ e muitas vezes, quando ele não paga, ele vai nesse caminho, ele já perdeu a sua qualidade de segurado, porém ele está lá cadastrado como MEI e não pagou. E aí o que acontece? Tendo um acidente, seja ele de trabalho, seja ele no trânsito, em casa, ele vai recorrer à Previdência, vai dar entrada numa perícia médica. E o que muitas vezes acontece, ele não tem os seus direitos garantidos porque não foi pago. Então, e esse trabalhador ele não tem uma clareza sobre isso. Não é esclarecido para ele que ele tem que pagar todo mês, mesmo aquela parcela pequena, que hoje é de 44 frações. O que a gente vê hoje, né, discute muito sobre a questão da defesa da Previdência. Nós que estamos ali no balcão, atendendo o público de uma forma muito mais geral, a gente vê uma parcela dessa categoria, ou seja, dos trabalhadores, e muitos deles que dão entrada no auxílio-doença, ele passa por isso. Mesmo ele hoje estando desempregado, ele tem uma carência aí de 2 anos. Quando ele recebe um seguro-desemprego, né, ele tem lá a carência de 2 anos, porém 1 ano pela carteira assinada e o outro seria amparado pela o seguro-desemprego. Muitos trabalhadores não sabem disso, que ele tem esse direito. Ele poderia muito bem estar buscando esse direito e muitos não buscam, porque ele não sabe que tem aquele direito ali. Então, isso precisa ser mais esclarecido. A gente vê o desmonte da Previdência cada dia mais, né? A gente trabalha com um portal que hoje basta você botar o CPF do segurado e ele traz a vida do segurado. Então, a gente vê gradativamente, né, a privatização da Previdência. A gente acha, eu que estou ali no balcão, atendo, né, o segurado, vejo que há muito claro isso, né? Cada vez que há uma reformulação de sistema na Previdência, a gente vê cada vez mais o descaso, cada vez mais, sabe, a questão do desmonte da Previdência Social. Então, essa é a realidade, né, que a gente está vivenciando hoje, e muitas vezes não tem como dar resposta para esse trabalhador, né, dos seus direitos. Essa é a realidade que hoje está posta para a classe trabalhadora. Então, retornando do depoimento da Cleusa, ela nos falou muito da falta de informação para a população, Rivera. Não há interesse realmente em informar a população? Na verdade, o que se depreende ali da experiência da servidora que se depara com o cidadão buscando o benefício, é que apesar de até existir o benefício, mas se joga para o segurado, e principalmente a população de baixa renda, no caso de se priorizar, se propagandear a possibilidade de formalização até do MEI, né, o cidadão, a dona de casa, né, que vai acreditando que vai poder bancar a sua previdência em função de um trabalho que era absolutamente informal, sem toda a estrutura e até competindo com o grande mercado e o grande capital, né, e ser responsável pela sua contribuição, ter conhecimento do seu direito e sem condições sequer de sustentar, quanto mais manter uma contribuição previdenciária e no momento que precisa do benefício, descobre que não teve condições de custear a obrigação que dá imposta, que é de contribuir, né? O sistema é contributivo, é solidário. No entanto,
cidadão, o segurado, que não é o empregado, que tem a contribuição direta descontada da remuneração, ele fica desamparado, né? E se viu ali que vai perceber, ter o conhecimento de que não adquiriu o direito, né? Ou que perdeu o direito no momento que precisa do benefício, que precisa da prestação. E é um dos itens que tem sido mais comentado nessa próxima reforma da Previdência é aumentar ainda mais a idade de contribuição das mulheres de forma a igualar a contribuição de homens e mulheres. Isso seria um retrocesso sem tamanho. Exato, né? A questão de priorizar a arrecadação e impedir que o segurado, o cidadão trabalhador, venha se aposentar mais cedo ou impor quanto mais tarde possível a aposentadoria, e termina por desconsiderar as condições especiais da mulher, a tripla jornada, né, que além do trabalho na rua, submetida ao patrão, ela tem os filhos para cuidar, e tudo isso vai acabar, desconsidera a condição humana, né, impõe o trabalho por maior tempo possível, e a realidade é que o trabalhador acaba e cada vez pior isso, quando atingir, satisfizer os requisitos para se aposentar, que vai sobrar de vida para esse trabalhador, né? E ainda contando com a aposentadoria cada vez mais rebaixada. Rivera, nós estamos nos últimos minutos desse bloco. Eu queria te pedir as tuas considerações finais. Sim, perfeito. Eu acho que o momento e dada as condições atuais é de unidade dos trabalhadores, tanto da iniciativa privada quanto do regime próprio, né, servidores públicos, porque é um momento de ataque e é necessária unidade para se barrar as reformas que ainda são anunciadas, né, seja com o aumento da idade mínima, seja a instituição de redução de direitos, né, que já ocorreu agora no último período, né, salário, a questão do auxílio-desemprego, a pensão por morte que sofreu ataque agora também, né? Então é necessário unidade para manter o direito que ainda existe e espera-se que possa se ampliar e se excluir, se retomar, né, um parâmetro anterior que era mais vantajoso. Rivera, queria agradecer muito a sua presença aqui no estúdio da Casa da Outra. E a gente vai para um rápido intervalo e volta em seguida com a nossa opinião. E a realidade é que o trabalhador acaba e cada vez pior isso, quando atingir, satisfizer os requisitos para se aposentar, que vai sobrar de vida para esse trabalhador, né? E ainda contando com a aposentadoria cada vez mais rebaixada. O Sindprev Santa Catarina é contra a nova reforma da Previdência que o governo está articulando junto ao Congresso Nacional. Trata-se de um novo ataque aos direitos dos trabalhadores, aumentando a idade para a aposentadoria e agredindo as conquistas históricas da classe. Nós, trabalhadores, devemos nos unir contra essa nova ameaça aos nossos direitos. A gente luta, a gente conquista. O governo federal já vem se manifestando sobre uma nova reforma da Previdência a ser enviada para o Congresso esse ano. Dentre as medidas que o governo quer adotar estão o aumento da idade para aposentadoria e a igualdade entre homens e mulheres do tempo para aposentadoria por tempo de contribuição. O Sindprev e as demais entidades do Serviço Público Federal que representam os trabalhadores são contra o ataque à Previdência Pública e constroem a luta contra a reforma da Previdência que o governo federal quer indicar esse ano para o Congresso Nacional. Sindprevs, um sindicato forte, conquista mais. Sempre que falamos de previdência social, a primeira coisa que nos vem à mente é o benefício que é sonhado por todo trabalhador do campo e da cidade após mais de 30 anos de contribuição. Esse benefício vem sido cada vez mais afastado pelo governo, reduzido pelo governo do alcance desse trabalhador. E além disso, precisamos lembrar que a Previdência Social é um grande guarda-chuva que abriga embaixo não só os profissionais autônomos, os microempresários, as donas de casa,
mas uma grande gama de aposentados que nas pequenas cidades do nosso país ganham um salário mínimo e movimentam economias inteiras. Então, por isso, a luta contra qualquer reforma da Previdência que retire direitos, ela tem que ser de todos os trabalhadores com carteira assinada, sem carteira assinada, do setor público e privado, do campo e da cidade. Não é possível admitir perda de direitos. Nosso programa fica por aqui. Semana que vem tem mais. Saúde é tudo! Obrigado por acompanhar a nossa produção. Para conhecer outras realizações da Cooperativa de Produção em Comunicação e Cultura, acesse nosso canal no YouTube Desacato Brasil.